Recuerdo que había como un sol así bien fuerte, ¿verdad? Y no se distinguían muy bien los rostros. ¡La victoria por nuestra libertad! Una nación propia. Eu quero agradecer primeiro ao convite para vir aqui, o seu Ramiro, inclusive. Eu acho o filme bastante curioso, vou falar rapidamente sobre o que eu acho do filme, para a gente depois chegar na produção dele. Eu acho um filme bastante curioso como documentário, até porque ele foge de uma regra do documentário tradicional, que é ter uma dramatização dos fatos, que vai se levando até um grande finale em geral, onde se revela alguma coisa. E esse filme não, ele é feito de observação dos pequenos momentos, né? Eu acho que assim, é o modo de ver essas quatro famílias, né? Essa comunidade radicalmente, o filme radicalmente rural, baixa tecnologia, tem um rádio, uma máquina, um motor, e as famílias que vivem um cotidiano muito singelo, muito simples, ao mesmo tempo a gente vê o que tem por trás disso como problema, né? E me intrigou muito esse fato das pessoas não serem tratadas como personagens que têm uma evolução e que são fixados no seu momento, e pelo tempo que é dado para esses momentos, né? Tem momentos assim, absolutamente excepcionais em que assim, entra o cinema como linguagem absolutamente pura, né? Tudo que acontece fora do quadro, tudo que a gente escuta do som, por exemplo, na sequência do telhado, que escuta fora e que contrasta, da criança contrasta com aquilo, e como é que a nossa atenção fica dispersa entre esses dois movimentos, duas potências, né? Sonora e visual. Essa ideia de trazer para o primeiro plano sempre a cara das pessoas, o peixe, o pato, tudo tem uma coisa de trazer muito para a percepção da gente o que ele está registrando, que eu acho uma coisa muito interessante. E na verdade essa história de se dedicar a ir para esse povo, para registrar esse momento, esse pequeno fato do cotidiano que as pessoas têm, né? As mulheres com a sua faina danada, a gente demora para descobrir, inclusive, que às vezes são mulheres que estão fazendo aquele serviço, né? E essa postura da câmera também, que eu acho que é absolutamente sofisticada para um documentário que se pretende ser um registro, né? A câmera tem sempre uma posição muito bem escolhida, que ou ela está trabalhando com o fora de campo no som, ou, por exemplo, tem a sequência final que eu acho absolutamente fantástica, do cara se barbeando, e aí você tem o cara no espelho, do lado de fora as crianças brincando. Então, assim, é uma composição muito rara, muito difícil de você fazer um documentário onde a sua ideia, em princípio, é registrar aquele momento, né? Então, assim, e essa coisa faz, de uma certa maneira, que a câmera seja quase que imperceptível. Tem alguns momentos, poucos momentos, em que as pessoas se dirigem à câmera, né? O resto do tempo ela é como uma coisa, um ser daquele ambiente, né? Em que a gente praticamente, nem as pessoas que estão atuando ali, dão a impressão de estar percebendo a presença de uma câmera. O que me parece que é um trabalho, tem por trás um trabalho muito grande de deixar essas pessoas à vontade para que elas não se incomodem com a presença de uma câmera, seja ela de 1, 2, 3 ou 10 pessoas, uma equipe por trás. Então, bom, era isso que eu queria falar. Agora eu passo a bola para você. Adorei o filme. E eu queria que você falasse um pouco deles, da produção, e a gente vai trocando uma figurinha com as pessoas. Obrigado, Tonico. O filme foi filmado em 2005, né? Então, para falar o Tonico, o fato do filme ele virou um sucesso no Paraguai, porque mesmo nós não tínhamos nenhuma tradição cinematográfica, então também a maneira de abordar o tema, né? O registro do interior do Paraguai foi uma maneira que
que surpreendeu a gente no Paraguai, né? Também, às vezes, a gente receberam bem o filme pela abordagem, né? Eu acho das observações que você acaba de fazer, que um dos motivos principais de ter aquela naturalidade dos personagens é que foi no momento que o digital deu aquele primeiro passo democrático de você poder ter uma câmera, porque o som direto, sabe? Todo o som que está trabalhado, que está montado também na registração, né? Ele é registrado pela câmera. Eu não levei nenhum outro registro, forma de registro sonoro, né? O registro ele é mesmo feito com o microfone da câmera, né? A câmera era uma XM1, não a XL1, que naquele momento era uma câmera que tinha uma lente bem grande. Era uma câmera bem compacta, que também ela nem dava para ser percebida. Era uma câmera, sei lá, desse tamanho aqui, né? Não com aquela... A Canon tinha uma outra câmera que era bem mais longa e também, de repente, essa câmera poderia ter ocasionado algum tipo de incomodidade, sei lá, né? Então, a câmera era bastante versátil, sabe? Com aquele também, o viewfinder, que foi uma descoberta no tempo, né? Que deu para me envolver na história de uma maneira que, sei lá, era só eu, né? E todo tempo eu estava convivendo com eles, então eu também achava os momentos, não estava todo o tempo acima com a câmera, registrando, sei lá, o que eu tratei de fazer muito é identificar os momentos importantes para a história e fazer uma espécie de registro com um conceito, né? Por exemplo, uma das histórias que é a história das mulheres, da mãe, do criança que tem síndrome de Down. Eu, por exemplo, sempre falei que no momento que ia retratar um menino com síndrome de Down, eu ia retratar por trás da mãe. Eu sempre quis, eu sempre quis dar aquele tratamento que eu achava que era um tratamento respeituoso, que era uma maneira de enfocá-lo, de retratá-lo respeituosamente, sem tirar aquele morbo, sabe, sem que vire depois nem seja mal interpretado, né? Então o fato do registro, o momento do registro sempre virou para mim uma coisa que eu também tem a ver com a sorte, sabe? Aquela cena da criança chorando, pegando um café da manhã, essa cena rolou. Eu tava quase de cuclilhas, não sei como se diz cuclilhas, que eu não estava de joelho, eu estava numa postura bem incômoda, né? Que é quase sentado, mas sem cadeira, agachado, né? Como é? Cócoros. Quase como uma galinha, sei lá, cócoros, né? Então eu estava com a câmera ali e eu comecei a dar rec, né? E essa cena é completa desde o primeiro momento que eu dei rec, gravei o primeiro quadro que eu gravei, até o último quadro que eu parei de gravar. Eu poderia ter dado um tratamento diferente, que é o tratamento que estava dando todo o filme, que é me acercar, fazer um outro plano, um contraplano, sei lá se quanto, né? Mas no momento que estava rolando, que começou a cena, né, e a criança estava chorando e a mãe estava se acercando e afastando, sei lá se quanto, eu fiquei na espera e fiquei como surpreso também pelas coisas que estavam acontecendo lá na frente da lente, né? Então eu deixei passar, né? Eu gravei completo e depois fiz outros planos, sei lá, né? No primeiro corte dessa história, porque essa história primeiro, para começar, isso aqui não foi pensado como uma longa. Isso aqui não foi um trabalho que eu comecei a fazer e eu achava que ia virar uma longa-metragem, um documentário. Esse aqui é um trabalho encarregado por uma ONG
que eles me contrataram uma primeira vez para fazer uma história dessas 4 famílias. Uma das famílias eu fui filmar. Foi só uma curta-metragem que resultou 23 minutos, que foi da mulher com o filho síndrome de Down, né? Então eles me contrataram para fazer essa primeira curta e ela já foi chamada de Terra Vermelha. A ONG gostou. A dica ou a missão que me deu a ONG foi de reposicionar a imagem do camponês, revalidá-lo, tirar aquela ideia de preguiçoso, de todos aqueles preconceitos que tem o homem da cidade com o camponês, né? Mas ainda no Paraguai, que é um país bem ignorante da elite, a elite paraguaia é bem ignorante. Então, essa foi a missão, né? E eu acabei filmando uma curta de 23 minutos e foi um experimento bem diferente, porque a gente foi para um encontro com 400 camponeses e você tinha que escolher um camponês para fazer a história, né? E foi uma dinâmica de grupo bem estranha, né? Que ao final da tarde você tinha que se parar no meio de um círculo de todos os camponeses, e os camponeses que sentiram que tiveram uma conexão com você se paravam e você falava, puxa tá tudo legal, mas eu tive uma conexão com essa outra pessoa. Ou eu tive sim, e de repente se parava 5 pessoas, você tinha que escolher só uma, né? No momento que eu fiquei no meio, né? Eu já tinha escolhido a Nilda, que é a mulher forte, que ela tá arrancando o motor, né? Porque ela chegou, sentou, falou, eu falei, pô, vou fazer a história dessa mulher, eu gosto dessa mulher, essa mulher é bem forte, né? E no momento que eu fiquei no meio, pararam 3 pessoas, né? Parou a Nilda, parou o Ernesto, um cara que eu fiz uma curta de 3 minutos porque morava perto da Nilda, então eu decidi que em custos de orçamento não ia ser muito, então eu falei, vou fazer também. E foi lá, né? Eu morava a 15 quilômetros da casa da Nilda. E se parou o outro senhor, que é o senhor do bigode, o Juan, né? E o Juan, ele era um cara muito calado, ele não falava, não dizia nada, ele estava aí. Ele estava um cara, e eu falava, porra, como que eu vou fazer uma história com esse cara, né? Ele tinha histórias do filho morto, que a ONG estava muito interessada em fazer a história dele, né? Então depois ele se parou e eu falei, puxa, me desculpa, senhor, na verdade não vou conseguir fazer a história sua, porque eu já tenho um compromisso de fazer essa outra história, né? Mas depois de haver terminado a primeira curta, a mesma ONG me contrata de novo e falou, eles gostaram e me falaram, porra, eu quero que você faça essa outra história, que é a história desse senhor que acabou de perder o filho, né? Então eu fiz a viagem, conheci ele, eu cheguei na casa dele, e na casa dele estava a senhora dele, o filhinho que está chorando, e ele, né? E eu achei, porra, eu vou fazer aqui uma história de silêncio, ausência. Eu olhei a casa e falei, puxa, aqui é muito vazio, sei lá, sei quanto, né? Quando fui lá e voltei para Paraguai, ele tinha 11 filhos. Então, se não tinha silêncio, não tinha ausência, não tinha nada disso, né? Então, aquele planteamento que eu fiz de abordar a história, né? Mudou completamente, né? E sorpresivamente também, as coisas aconteciam, né? Os meninos também, eles foram bem relaxados com a câmera. Eles em nenhum momento ficaram surpresos ou incomodados ou perdidos ou perto olhando a câmera, sabe? Então foi muito natural, que eu também fiquei surpreso com isso, né? E depois disso tinha uma investigação de uma parcialidade indígena, a Guarani, que eles tinham uma relação com instrumentos renascentistas, e eu falei, pô, eu quero fazer essa história, e apresentei para a gente da ONG, né? E eles falaram, nós temos dentro do programa de cooperação um grupo dessa mesma parcialidade que, se você quer fazer, você pode fazer, faça o grupo que nós estamos apoiando, né? Eu passei um orçamento para ir visitar as 5 comunidades, as 5 tribos que estavam, ou famílias que estavam lá, né? Eram tribos mais finais, né? E eles me falaram, não,
nós não temos esse dinheiro, vou te dar o dinheiro para fazer uma comunidade. O dinheiro era $1000, não, mentira, 500 dólares para fazer uma história, né? E $500 para te movimentar até o interior, pagar a adição, ele restava $100 para você de ganância, né? E não era para que ficava o trabalho. Na verdade não era. Então eu peguei e falei, eu não vou viajar até lá e fazer só uma história. Então eu falei, me dá o dinheiro que para fazer uma história e vou lá e vou filmar. E filmei três famílias, né? E uma delas, o líder ficou bem agressivo, tinha um machete, falou, pô, você filho da puta, sei lá, sei qual. Então eu falei, essa história não ia correr, né? E não entrou no documentário, né? Mas eu consegui fazer as outras duas, né? Então, quando eu estava acabando de editar aquelas duas cortometragens, eu estava achando que tinha uma conexão tudo, né? E de repente, os capítulos também davam quase como um rompecabezas, não sei, como quebra-cabeça, começava a ser mais sozinho, né? E eu fiquei pensando, porque essa história, voltando, o quadro do menino chorando, ele não estava na curta. E quando eu fui lá montar, os quadros que são os quadros para mim mais importantes do documentário não estavam, o quadro do teto não estava, sabe? E foi a descoberta de rever o material e na montagem da longa que eles aparecem. A cena do espelho tampouco estava. Então virou uma surpresa para mim mesmo encontrar aquelas cenas perdidas e também como elas entravam diretamente no discurso e também tinham aquela coisa de que parece mentira, que uma história acaba fora de uma janela e outra começa fora da janela, e tem aquela coincidência que até parece que estava pensado, mas não é. É muita sorte. Na verdade, não tem aquele processo de intelectualização, porra, cara. Não é, mentira. É mentira, tudo tem a ver com a sorte também. Não, é verdade, tem que reconhecer, porque, porra, de repente a gente vê, porra, o cara cabeça. Não, o cara tem sorte. Esse aí é importante saber, né? A sorte tem quem faz. Quem não faz, não tem sorte. Nem tem má sorte, nem tem... As coisas acontecem quando você está fazendo. E isso aí é uma das coisas que eu tirei, que eu aprendi fazendo esse documentário, né? Fiz um outro que também eu gosto muito, né? Mas as coisas acontecem só se você estiver lá fazendo. Só isso, né? Depois, sei lá, qualquer tipo de interpretação cinematográfica tem a ver com a sua visão do mundo, né? Eu acho que tem que ver com aquele espaço de respeito e de respeito que você tem com as pessoas e com o tema. E vai ser uma coisa que, no tratamento, vai ser uma coisa que se está com aquela linha de respeito, tem que ser alguma coisa boa, né? Para você e para a gente que foi retratada, né? Eu me sinto muito bem de ter acabado o documentário e ensinado para eles, e eles rirem, chorarem, se sentirem bem do jeito que eles foram retratados, né? O trabalho documentário tem um tempo de 2 anos, mas não tem a ver com o tempo que eu passei. No campo mesmo, eu passei 5 dias em cada casa. E nem parece que é mais tempo, né? Nem parece, né? O tema é a maneira de registro, que dá aquela sensação de que, porra, o cara viveu com eles, entendeu tudo, porra, não é mentira. Não, sabe, o que aconteceu é que eu passei muita coisa na minha vida, né? Eu estive num hospital psiquiátrico 5 meses, trabalhei fumigando casa na curva, com uma condena, trabalhei trampando, já falei, de garçom aqui no São Paulo, tive algum tipo de experiência de vida que não é a típica de um estudante de cinema. Então, acho que ajuda a entender muita coisa, né? Então acontece que no momento que eu fui para filmar a história, eu acabava de renunciar na Itaipu, você conhece a Itaipu, a hidroelétrica, né? E no Paraguai a Itaipu, porra, é como um lugar assim
puxa, é o sonho daquele cara que não quer fazer nada na sua vida e ganhar dinheiro, né? Então eu tinha renunciado porque eu achava que esse lugar era muito escroto e não gostava. Então eu falei, não, vou ter que começar a fazer cinema. Obrigado. Tem que começar a fazer cinema, né? E fui lá para fazer histórias com um amigo que morava no Equador e eu achava... E a coisa foi, não? O cara tem talento, o Tariq, um amigo meu que é um fotógrafo muito bom. E, além disso é um roteirista muito bom. Eu falava, pô, eu tenho que estar perto daquele cara quando aquele cara dê com o cinema. É verdade, assim foi. Eu não me considerava um cara capaz de fazer cinema. Eu estudei cinema para fazer TV. Essa aí é a verdade. Eu falava, porra, eu vou fazer um programa de TV, vou morar bem, Era a minha ideia. Eu gostava, mas achava uma coisa bem difícil, bem distante fazer cinema, sabe? Eu falava, porra, como que eu vou fazer se não sei? Né? Então, o fato de ir por trás de Tariq e falar, porque eu acreditava em ele, eu ainda acredito em ele, mesmo que ainda não fez nenhum filme, mas é um cara que tem muito talento, né? É ele que acredita em você. Eu acho que ele acredita em mim, ele está estudando em China agora. Mas quando eu fui por lá, né, a experiência virou bem estranha, né, porque ele tinha uma comodidade, o pai dele não tinha, era diplomático, ele morava sem trabalhar. Então quando eu tinha renunciado a Itaipu, acabei com minha namorada, fui lá para trabalhar, porque ele me falou, porra, aqui tem trabalho, né? Tem trabalho do quê? Não, tem trabalho de cinema, porra, vem cá. Fui lá. Quando eu cheguei, ele tinha impresso 10 folhas de 5 projetos em Word. Eu falei, o que vamos fazer? Isso aqui. E cadê o dinheiro? Não temos. E cadê o contrato? Não temos tampouco. Então, cara, o que eu vim fazer aqui? Fazer isso aqui. Então, os projetos estavam legais, né? Tinha boas ideias, né? E a gente foi lá porque ele tinha os meios, pediu emprestado para o avô, sei lá como que ele conseguiu uma grana, e a gente foi lá filmar uns pássaros que migravam da Chile e Peru e iam se matar lá no Equador. 5 mil pés de altura, a gente foi lá uma comunidade indígena para olhar os pássaros que acabavam mortos numa laguna. E é engraçado, a gente morrendo de frio, fedendo, sabe? Coisa estranha, né? Bem estranha, né? E a gente foi lá filmar, filmamos, né? Filmamos e sei lá, sei quanto, e ele nunca acabou de editar aquela coisa. Ele tinha aí na computadora uma outra material que nunca acabou de editar tampouco. Enquanto isso, eu já estava rolando um clima muito ruim com ele, com o meu lugar lá. Eu já fazia 4 meses que estava morando na casa dele, comendo da comida que o pai dele pagava, sei lá, sei quanto, muito incômodo, né? Mas eu tentava de fazer alguma coisa para me sentir bem aí, né? E o pai dele, que é um cara muito legal, hoje ele é embaixador do Equador no Paraguai, né? A gente se encontrou faz pouco, uma coincidência assim muito linda, né? Ele nos conseguiu um curso de videoreportagem com um americano que ele trazia a fórmula da Discovery, né? Então, no momento que a gente foi fazer o curso, o americano ficou muito prendido com nós, né? Ele gostou de nós, do trabalho, do fato de ter estudado em Cuba, de ter aquela investigação de ter filmado aqueles pássaros que voavam e se matavam, sei lá, sei quando, né? E também de ter outras investigações que o cara gostou. Por exemplo, tinha uma banda de afrodescendentes equatorianos que faziam música indígena com instrumentos naturais, como uma folha de laranja, uma calavaça, sei lá. Era uma coisa assim, bem culturalmente muito rica, né? E era uma banda que tinha uma tradição de 100 anos. Eram os filhos dos filhos dos filhos dos filhos que faziam sempre a mesma música e tinha aquela coisa cultural de passar uma outra geração, né? Então a gente foi lá filmar aquela história enquanto o americano dava um curso no interior também, que era um Valle del Chota, um lugar onde tem a maioria de futebolistas, sei lá, é um lugar muito conhecido no Equador, né? No momento que a gente já tinha acabado o curso com ele e que a gente foi filmar o campo com ele, né? Eu estive no meio sem câmera. O americano tinha uma câmera e o Tariq tinha uma outra câmera, né? E eu ficava aí sei lá,
de nada, né? Olhando, né? E no momento que acontecia aquela coisa da filmagem do documentário, né? Ocorreu uma coisa que foi para mim foi revelador, né? O Tariq era muito bom fazendo fotografia. Ele fazia fotografia em composição, de movimento. Ele podia começar no primeiro plano e sair retrocedendo e acabava no plano geral muito legal, né? Ele tinha aquela coisa de compor em movimento, né? Mas ele era um cara muito tacanho. Tacanho se diz? Tacanho, ele poupava muito cassete. Era da fita. Era muita fita. É um cara duro, né? Com a fita. Puxa, eu ficava até nervoso porque ele era todo o tempo, né? E ele ficou chateado com o americano que não se esquentava com a fita, né? O americano ali gravava e ele chegava com a câmera rolando ainda, rodando, né? Então ele gastava fita, né? E o meu amigo ficou muito puto com o americano, né? Porra, esse filho da puta que não corta, porra, né? Ele ficou nervoso, né? Mas eu fiquei atento, né? Porra, se o americano não poupa a fita, tem alguma razão, né? Eu fiquei prendido e falei, porra, e fiz aquela analogia da guerra e aquela coisa do shot. Por que o americano chama de shot para toma? E shot é um disparo. No inglês é um disparo, né? Só que a inversa, você em vez de matar, imortaliza. Então você ganha uma guerra, e já fui lá, você ganha uma guerra, e quando você tiver a munição para disparar, é a mesma coisa quando você fosse lá e levasse a fita. Enquanto você registrasse aquela coisa, que você vai ter mais material para convencer, sabe? Então, fiz aquela mistura também com a habilidade do Tariq, daquela composição em movimento. Acontecia que também na aula do Joe, que é um americano, né? Falava que você tem que estar bem esperto sempre, né? E tentar pegar todas essas coisas, sei lá, sei quanto, né? Então, achei que o momento documental é o momento que você tem que filmar sem parar. E filmar sem parar tem também filmar com critério. Sabe? Você começa a filmar e começa a ir a fazer os planos em composição. Em composição não quer dizer que você está aqui e começa aqui mesmo. Não é que você vai lá e começa a filmar lá no momento, no quadro da luz, sei lá. Não. Você começa a fazer onde você acredita que o momento é o momento crucial da história que você está contando, né? Então, depois na montagem, quando você já fez aquelas coisas de compor, de movimento, você pode eleger ou tomar a opção de cortar e armar uma coisa ou de deixar rolar. Exemplo, a morte do pato. O pato começa, no momento que eu vi que ia matar, já comecei a gravar, né? Então, todo começa a se compor sozinho no momento que para mim era uma impressão, né? Eu nunca tinha visto matar um pato assim, sei lá, então eu estava compondo, aí depois para mim o momento da morte era o momento da morte, e cruzou o menino com a sogra, sei lá, coisas que começaram a rolar sozinhas, né? Então, se eu tivesse cortado, tivesse perdido aquela coisa do plano sequência, que tem um valor, sabe? Tem aquele valor do registro também. Então, uma das outras das dicas que deu o Joe, né, é que, por exemplo, a música é um veículo cultural. A música é muito importante ao ponto de que ele traz os sentimentos, traz uma descrição do lugar, do tempo. Então, quando você bota uma música, quando você utiliza uma música, você já está falando de muita coisa. Que é o momento que é no começo do documentário. O cara acende a rádio e está rolando a rádio, está cumprimentando o cara da estação, todo mundo da população. No momento que ele acendeu a rádio, o que eu fiz? Eu tenho uma câmera com som direto. Eu fui lá e fiquei perto da rádio e fiquei 3 minutos. Fiquei 3 minutos ali fixo, gravando aquela informação sonora. E depois que eu corto a gravação e começo a fazer os outros planos que, na verdade, na montagem depois,
ficaram com aquela unidade de que todo está rolando no mesmo tempo, no mesmo lugar, sei lá, sei quanto, né? Então alguma das coisas que também ele falou que o sumo é bem ruim, o sumo não tem que usar o sumo. Às vezes, se você não está perto, já não chega, faça o zoom, deixa lá, sei lá, sei quanto. Mas o zoom foi uma descoberta dos 70 que na verdade, ela foi muito abusada, mal utilizada, e sei lá. Porque aquela proximidade, que é a proximidade sem o zoom, é a proximidade também, uma proximidade dramática. Como fazer um bom registro, né? Porque um plano, eu faço sempre analogia, um plano é um ladrilho. Você tem um ladrilho igual a outro, igual a outro, igual a outro, e você pode fazer um edifício, pode fazer uma casa, um banho, o que você quiser. Se você tem um ladrilho bem diferente ao outro, você só tem que botar do jeito que ele vai encaixar e vai ter que ter a única coisa que você pode fazer, porque ele encaixou como está aí, saiu uma merda e está aí, sabe? Quando você tem aquela possibilidade, não, é foda porque é assim. É foda porque a gente acaba rindo, né? Mas, na verdade, parece muito pretensioso e muito arrogante, mas a importância de fazer um plano, a importância de saber fazer um plano é tão essencial, porque a consecução dos planos é que você dá para você conseguir aquilo. A argumentação, a narrativa circular, sei lá, sei quanto, né? Então, no momento que você está claro com a premissa que você tem, que você vai registrar, que eu tinha muito claro que eu tinha que fazer a abordagem da dignificação dessa gente, né? Então, tem momentos, por exemplo, de uma das famílias indígenas, que o cara era alcoólatra. Não está ali, não dá para ver. Não dá para ver porque eu não dei a oportunidade de registrar aquela coisa. Porque eu não gostava disso mesmo. Eu também é um processo de seleção da verdade. A verdade não é absoluta. Você se vai pegar a verdade vai entrar num grau de complexidade que não dá. É o ponto de vista que você quer remarcar. Então, voltando à ideia do plano. No momento que você sabe fazer um plano, a consecução e o armado, a armagem, porque isso aqui é pura edição. Isso aqui é pura edição, tem muita mentira aí. Fazer um documentário tem muita mentira. É sério. Vamos falar sério, a gente é cinema, né? É assim, né? Mas aquela mentira é uma mentira que você está encarregado de fazer com a intenção de demonstrar aquele ponto de vista que você acha que é o melhor para o tema que você escolheu, né? Voltando de novo, fazer um plano, a duração de um plano, né? A duração de um plano, uma das primeiras dicas que o cara falou é que o plano tem que durar como mínimo 5 segundos. Eu mudei aquela regra e falei 10. Falei, sim, tem aquela coisa que a gente começa a registrar no primeiro início, que ele continua fazendo a ação. Não, você faz o plano. O plano tem a ver com a deconstrução de uma ação num plano. O plano é fixo. Sabe? Se alguma coisa está rolando, está acontecendo, deixa ele passar, que ele vai voltar à ação aí, como no caso do café da manhã do menino, né? Por exemplo, se eu ficava atento todo, sei lá, sei quanto, eu falei, o ponto do menino, ele não vai se movimentar daí, então ficar aqui, né? E ele rolou. Começou a rolar porque eu achava que era importante seguir e o plano pode se estender, sabe? Continuou virando uma cena. Continuou até virar uma cena, né? Mas essa aí é uma exceção. A maioria dos outros planos, eles estão montados no momento que o menino está com o peixe na bicicleta e a mulher está limpando os peixes. São dois momentos diferentes, em 2 dias diferentes. Não é o mesmo momento, sei lá, assim, quando, mas eu agrupei por tema. Sabe? O momento que o pai vai lá e vai cortar a comida para as vacas, sei lá se quanto, a mulher está lá na casa, são 2 momentos diferentes, mas falei, vou fazer uma montagem paralela. O homem por fora trabalhando, a mulher dentro da casa, então dá aquela ideia que é também uma ideia cotidiana. Então, nem é mesmo para você fazer aquilo que você mesmo está, no ordem que você...
A ordem é uma questão de entendimento que você tem do tratamento da história, né? Tem alguns planos que, de repente, tem muito a ver com a quantidade de planos e a qualidade de planos que você faz. A qualidade, vamos falar num rango do plano geral a primeiro plano, né? Outra das dicas que ele falou, o primeiro plano é um veículo sonoro. Quando você faz o primeiro plano sempre traz uma informação sonora, que é o momento que ela está botando carvão na erva e açúcar para fazer uma infusão que é paraguaia, né? E ele já fica uma coisa curiosa por cima, só. Então, quando você tem aquela variedade, você depois começa a fazer a montagem, né? Começa a fazer a montagem, você... Nem mesmo para dizer que no momento que a senhora está preparando aquela infusão, está fazendo, que sei lá se quanto, o mate na primeira hora da manhã, eu gravei todo momento do registro. Tem um monte de plano que não está ali. Que na escolha ficou aquela coisa que parece uma coisa mais desenvolvida no tempo real. Que parece que está rolando ali mesmo, sei lá se quanto. No momento que ela se pegou fogo é um outro momento, mas no mesmo momento da manhã. E se você faz aquele registro e troca angulações, e sei lá, e tem também aquele respeito que é a regra do eixo de câmera, de eixo de ação, sei lá sei quanto, você começa a construir aquela história. Sem querer já está começando a construir, e depois na gestão é que você termina de fazer aquela coisa, mas quando o plano dá para fazer. Se você não conseguiu fazer os planos do jeito que ele fosse útil, você de repente não tem a possibilidade de fazer aquela linha argumental e mentir. O importante é mentir no documentário. É verdade. Pega um fragmento da realidade e faz aquela ideia de continuar como se fosse uma coisa que está rolando no mesmo tempo, com a cumplicidade da elipse como uma figura, sei lá. A elipse é aquela coisa que você faz que eu estiver aqui e depois lá na porta, já que tem o cinema que é espaço-tempo, né? Então, não sei se sabe, não, só para fechar bem a ideia, né? Quando você tem uma elipse, você já tem uma mentira. Então, é só o compromisso que você tem com a verdade. Ele tem uma bota de novo, né? Que você tem com aquela verdade que você está querendo retratar. Então, é esse o compromisso real. Claro, é a linha, é a tese que você tem. Eu tenho um outro documentário chamado de Frankfurt, que tem a ver com jogadores camponeses de futebol enquanto está passando o Mundial de Alemanha 2006. Então, esse também é um exercício bem mais difícil de edição, porque tem uma televisão acendida todo o tempo. Então, o televisor faz aquela coisa narrativa. Eu pego o discurso da TV para montar a história, sei lá, sei quanto, e às vezes tem o televisor acendido, uma rádio acendida, e as pessoas falando, e a montagem tem que ser aquela mesma, sabe? Então tem os sons de um plano que está estirado por mais, outro que está antecedido. Então é um exercício que é na edição, que é onde a gente faz o discurso documental, é bem mais fácil enquanto você consegue fazer a maior qualidade de planos. E essa qualidade de planos tem a ver com uma forma de fazer os planos. E você consegue fazer crer a gente muita coisa, né? Porque é isso, é a reubicação da realidade, né? É uma reconstrução com o tratamento e a ideia que você tem. É mais ou menos isso. Estava a árvore com a erva, né? E os meninos estavam ali perto. No momento que eles estavam fazendo aquela coisa de atar as ervas e botar ali no árvore, também fui lá e fui jogar com os meninos. Eu pegava a bola, sei lá, e estava com a câmera acendida, sabe?
Então, aquela montagem também deu certo porque tinha uma conexão sonora, né? Dava para ouvir que os meninos estavam jogando no momento que eles estavam, e também dava um momento que até parece que ele está olhando, sei lá, que são coisas que depois, eu não sei nem por que fiz. Agora eu estava olhando, pô, eu acho que hoje eu não posso fazer um documentário assim. Também eu decidi já não fazer mais esse tipo de documentário porque era como que, porra, o cara só pode fazer isso, né? Então estou tentando fazer ficção agora com um outro tinte, sei lá. Tem uma série de poemas que eu filmei agora, né? E aí, às vezes eu penso, para quê? Porque eu vou tentar do galo aí, né? Sabe, mas dá uma sensação de criar uma atmosfera, sei lá, né? Hoje eu tiraria muita coisa, sei lá, faria coisa que não... Outras coisas, né? É outro filme, né? Mas já está feito, né? Esse filme foi feito em total com $2.000 em 2 anos. Então o orçamento foi uma regra, né? Porque eu fui lá, na primeira viagem que eu fiz, eu caminhei desde as 5 da tarde até as 12 da noite, mais ou menos, para chegar ao lugar, né? Por exemplo, né? E isso aí é falta de orçamento. Se não tivesse uma moto, uma caminhoneta, sei lá, sei quanto. Então, a maioria, o som é meio ruim às vezes, porque o som ele é registrado pela câmera só, né? E às vezes eu achei, entanto fosse ruim, eu não me esquentava com isso, porque achava que o valor da informação é sempre maior. Você está falando que você fez outros projetos depois. Se esse você fez com $2.000, não é isso? Os outros, como é que você produz? Para quem produz? Esse foi uma instituição que pagou, que já abandonou o Paraguai, segundo eu li, a instituição. E como é que se produz isso? Você está produzindo, se produz para onde? Se produz com que grana? Boa pergunta essa. Eu evoluí. O primeiro fez com 2.000 e o segundo fiz com 500. Então eu sou exemplo do estudante, na verdade. O que eu fiz com o seguinte documentário, que eu pedi emprestado para um tio de eu. Pedi $500, fui lá e pedi emprestado a câmera de novo, né? Uma câmera mais velha do que esta. Mas a mesma câmera, a mesma resolução, sei lá, sei quanto. E consegui fazer também o segundo documentário, né? O que aconteceu? No momento que o segundo documentário não teve a mesma circulação nem repercussão, porque eu já não tinha grana. Não tinha grana, que isso aqui não tinha grana. Eu não conseguia tomar um ônibus. Foi assim de crítico. A minha expressão foi muito crítica. Já era crítica com essa, que ganhar $400 no ano. Imagina o que podia ser... podia ser ter feito um outro documentário. Também com a situação familiar, eu morava na casa da minha mãe, eu já era um cara que já tinha passado no hospital psiquiátrico, já tinha passado um trabalho de fumigador, então o meu antecedente não era muito bom, né? A minha vida era uma merda também, né? Era muito difícil, né? Acreditem que era difícil, né? Então, no momento que eu fiz o segundo filme, não gostei também eu acho que é um filme é um filme já bem mais pensado, né? Porque eu fui com a premissa, e a premissa era minha, então eu queria fazer aquele filme, né? Acabei fazendo e eu não tinha dinheiro para mandar cópia para festivais, eu tinha convite dos festivais. O festival falava, pô, Ramiro, me manda a cópia, eu quero que você venha para cá. E eu não tinha dinheiro nem para mandar cópia de um DVD, não tinha dinheiro para comprar um DVD. Estava assim de fugido, né? Então eu falei, porra, que pena que esse documentário não vai ter aquela circulação que merece ter, né? E eu falei também, no momento que eu acabei de fazer o outro documentário, que tem esse mesmo tratamento de aquela câmera que de repente parece que está flutuando e que sei lá, né? Que eu falei que eu ia parar de fazer esse tipo de trabalho. Não vou continuar fazendo, falei, não vou fazer mais. Porque eu não quero que a gente acredite que é só isso que eu vou fazer, né? Então ele é parte, esse documentário, o seguinte é parte de uma trilogia que eu vou acabar de filmar. Eu acho que o ano que vem eu vou filmar.
vou filmar o seguinte filme. Faz 2 semanas eu comprei minha primeira câmera. Eu tenho 37 anos. E é agora a primeira vez que você nem precisa ter câmera para fazer cine, podia emprestar. Então, agora que eu vou fechar a trilogia, mas vou fechar com uma ficção. Porque esse documentário aqui é um documentário completo documentário, linguagem documentário, mas parece uma ficção. O segundo documentário, ele já não tem entrevista, por exemplo. Eu eliminei a entrevista, eu não fiz entrevista. E ele tem o televisor como um narrador omnisciente, ele um narrador em terceira pessoa também, e ele fica mais perto ainda da ficção. Eu achei que o processo evolutivo da trilogia seria, o passo seguinte seria mesmo a ficção, mas com um tinte documental, com atores, com, sei lá, ainda estou trabalhando a premissa, né? E o seguinte trabalho vai ter a ver com a outro hemisfério do Paraguai, que é o Chaco Paraguai, que é uma zona desértica, né? Para poder fechar aquela ideia do Paraguai, porque o personagem real da minha história é sempre o Paraguai, né? Você está falando de alguém aqui, no fundo, o personagem real é a terra, né? Então, eu já estou, agora mesmo estou viajando, estou fazendo trabalhos com comunidades indígenas, sei lá, estou trabalhando no lugar, no Chaco, e estou tirando histórias, né? E vou fazer uma ficção que vai ter a ver com isso. Mas eu acho que eu vou fazer também sem orçamento. Mas também, não, mas tem a ver também com um desafio. É um desafio que eu acho que é muito legal, né? Porque qual que era o problema no Paraguai com aquele enfrentamento que eu teve com toda a gente, né? Era que todo mundo falava que não tem orçamento. O problema é que não tem orçamento. Eu falava que não tem cabeça. Tem cabeça, não tem vontade. Quem tem vontade faz cinema com um celular, faz cinema até desenhando, faz cinema, né? Você pega um lápis, papel, ele contou uma história, né? Então o tema foi que eu, para fazer uma trilogia que se chame Paraguai, ela tem que estar feita, primeiramente, completamente por paraguaios. Segundo, ela tem que ser desenvolvida, isso só acontecer no Paraguai, obviamente, né? Ela tem que estar feita com dinheiro paraguaio, né? Ela tem que estar feita em guaranis. Eu não posso pegar... Eu tenho agora o cartaz para pedir dinheiro para sei lá, fundos internacionais, para pedir, para fazer a minha... Mas eu não estou interessado, não. Eu estou interessado porque eu tenho que acabar com a tese que se você quer fazer cinema no Paraguai, você pode fazer cinema no Paraguai. É só ter a vontade, ter o ovo. Sabe? Claro, o peito, não sei como dizer, peito, ovo, né? Sabe? Tem que ter a vontade de fazer, né? Tem que sair mesmo de dentro de você e fazer, sabe? Então, eu acho que a melhor maneira de fazer é você ter um desafio. Você encontrar isso como um desafio e enfrentá-lo como um desafio. Se tudo estiver assim, se fosse fácil, não vai ser um êxito. Estou falando que o êxito é um termo personal. O êxito tem a ver com o êxito que você planteia para você mesmo. Não é vou chegar a Cannes, porra, vou tirar uma foto na red carpet. Não, isso é uma idiotice. Sabe? Porque isso não tem a ver com o êxito. Isso tem a ver com o resultado daquilo que você fez. E você se sente bem ou não com aquilo que você fez. Essa eu acho que para mim é o sinônimo do êxito, né? Depois ele vai correr a sorte sozinho, né? Como falava um diretor, eu conheci muitos diretores pelos festivais, né? E falavam, cara, as melhores películas que eu fiz, elas não tomaram nenhum prêmio. Só as mais ruins que elas viraram sucesso, né? Então eu fiquei, o cara tem um sentido diferente do que é o trabalho de um mesmo, né? Eu gostei, né? Porque é o compromisso que você tem com contar a história. Eu acho que é isso o mais importante, né? Aquele compromisso que você tem de... Por que você está fazendo o cinema? Para virar um cineasta ou para mudar alguma coisa na cabeça de um pequeno grupo de pessoas, né? Se você chega, tem uma sala aí, na sala conseguiu mudar o pensamento de uma pessoa,
porra, você fez o seu trabalho. Sabe? Agora, se você, se as 70 pessoas saíram igual de idiotas, no momento que você idiotizou mais, você é um idiota também. Né? Não, imagina, é foda, porque você tá trabalhando uma coisa que é uma mensagem. E a mensagem é tão importante, você ter alguma coisa para dizer pra gente. Então isso aí eu acho que é o compromisso, né? Depois, o resto é andar, né? O caminho, que ninguém sabe para onde vai, nem onde acaba, nem quando começa, nem nada. Acho que é isso. Recebendo a ficha técnica, enfim, a biografia de todos os diretores e dos filmes, e da do Ramiro, quando eu li, chamou a atenção que ele tem como referência para o cinema dele o Glauber Rocha. Então eu queria que tu comentasse um pouco disso, quanto também, o que tu gosta do cinema brasileiro e por que o Glauber Rocha como essa referência para ti quanto cinema. Quando estava estudando cinema na Cuba, eu fiquei encontrando um texto que era A Estética da Fome. Né? E para mim teve uma repercussão muito grande aquele texto. Né? Eu tinha assistido Terra Trance e Deus Guiado na Terra do Sol. Eu achei filmes bem diferentes, né? E também com aquela coisa do cinema novo, que tem a tradição em Cuba com o cinema novo latino-americano, né? Então, foi mais o impacto do texto da Estética da Fome e do compromisso do Glauber com o cinema, que eu achei que aí tinha um caminho. Ali estava acontecendo uma coisa mais séria, né? Ele estava desafiando um olhar. Ele tinha um olhar. Ele tinha uma ideia filosófica do cinema que, para ser latino-americano, ele era um desafio para para as indústrias cinematográficas do resto do mundo, né? Eu acho que no momento que o Glauber teve a oportunidade de fazer cinema, era uma coisa proibitiva para os países subdesenvolvidos, né? E ele também acreditava que se alguém ia contar uma história do lugar, tinha que ser uma pessoa que entenda, que interprete. Porque ninguém que não fosse do lugar, que não tivesse o compromisso, pelo menos, com o olhar, né? Ou que não interprete o olhar do lugar, não ia poder contar a história direto, com aquele sentimento, com aquela sensibilidade, né? Achei um caminho, e também hoje eu tenho o meu, através do passo do tempo e das coisas que aconteceram com o cinema latino-americano após de ele se desenvolver, né? Acontece uma coisa com um cinema feito para festival, né? Que é aquela coisa intelectual. Puxa, tem sempre aquele cenário pobre, o pobre está ali, porra, o pobre caminha, vai, fica o plano quieto, vazio, porra, que profundo, que merda de país ele mora. E, então, eu acho que é coisa feita para o francês, que ele tem uma vida de merda, na verdade, né? E ele precisa de uma outra merda para ele refletir. É claro, para se sentir feliz que ele não é tão merda, na verdade, né? Eu acho que isso aí. É sério, muito sério, né? Até parece piada, né? Mas não é. Não, porque na verdade eu fiz uma análise dos filmes que eles ganharam prêmio no Cannes, sei lá, sei quantos. Porra, eu acho todos uns filmes muito ruins, não gosto. Não sei se vocês assistiram O Japão, do Carlos Regadas, o cara que chega aí, que tem uma perna mais curta que a outra, o cara chega assim, e ele acaba comendo uma mulher de 72 anos. Eu falei, por que, cara? Por que você fez isso, né? Eu não precisava ter olhado isso, não, porra. Então, porra, isso não é cinema, isso aí é porqueça, sei lá, é coisa muito feia, não tem nada de poético, porra, sabe? Então, acabou o filme depois dele comer a mulher, né? Falei, pô, qual é? O que tá me querendo dizer esse cara? Que o cara tá fudido, tá louco? Não. E também consegui, eu fiquei olhando os filmes latino-americanos que tem aquele tratamento, né? Tem outro, Lisandro Alonso, que é um argentino que é um cara que sai de prisão e ele caminha até sua casa por 2 horas. Pergunta para o endereço, onde que fica? É por lá. Vai para lá. Depois chega, mata uma cabra. Então,
achei um filme que eu falei, porra, aqui não tá, ele me paga. Eu perdi 2 horas da minha vida olhando o cara indo para um lugar, né? Podia ter ido eu, sabe? Sei lá, ocupava aquele tempo, né? Então é aquela coisa que parece uma reflexão profunda de algo que na verdade nem chega à superfície, sabe? Então eu acho, eu tenho minha premissa, sobre aquela coisa, e é sempre também o pobre é silencioso, o pobre não fala, o pobre só está ali, o pobre ele tá, e é quase a mirada do rico. O rico não fala com a empregada da casa. A empregada da casa não fala porque não tem o direito de falar com ele, porque não tem aquela proximidade, sabe? Não tem aquele permisso e não tem também aquela relação. Não tem relação. E essa palavra relação é bem forte. Porque enquanto você não estiver relacionado com essa pessoa, você não pode contar a história dele. Sabe? Então, tem um outro tipo de filmes que está rolando que eu acho muito mais sinceros, muito mais legais. Então, uma história direta. E são histórias talvez nos espaços marginais, mas com a estrutura bem legal, com a moral, com um tratamento dignificante, que porra, que é de alguém que entende, sabe? Vou lhe recomendar, ontem recomendei para a Letícia um filme Vikingo. Sabe o que é Vikingo? Vikings em espanhol. Argentino, Motoristas. Filme do caralho. Filme do caralho. Ele foi feito em 2013 e ele foi feito em MinDB. Ele foi feito com a galera do cara, que o cara também é motorista, sei lá se quanto, mas é um filme do caralho. Tem cenas de sexo que são grotescas, porque vamos falar do grotesco como uma categoria estética, né? Mas que estão feitos com a dimensão real. E é do caralho o filme. E o cara, ele tá desafiando aquele filme de escola. E vou falar, eu estudei escola. Eu acho que a escola é bem legal para você ter toda a informação. Eu acho que for para a escola, e o cara que fez também fez escola. Né? O argentino que é o motorista, ele também fez escola, estudou na Argentina, né? Mas eu acho que também tem aquela outra escola da vida, que também te faz... Não quer dizer que você tem que virar nem drogadito, nem assassino, nem nada disso, nem ir subir de caiaque no navio, como fala, né? Para aprender alguma coisa, né? Mas se você ficar perto do tema, e perto quer dizer no lugar, sensibilizado, entendendo, ouvindo, abrindo os olhos, né? Você vai ficar mais perto da mensagem também, né? Aquele filme Vikingo, eu achei que é um olhar, não é Rumble Fish, Mickey Rourke, um cara, sei lá, com aquela coisa, com aquele estereotipo que a gente já comprou desde que nasceu, consumindo aquele cinema americano que é bom, né? Mas o motorista argentino não é assim, não tem nada a ver com o Mickey Rourke, não tem nada a ver com aquela coisa daquela... Ele tem uma outra essência, e aquela essência é importante no retrato, né? Então, eu acho importante quebrar aquela concepção que é também imposta. O Cannes também ele impõe um tipo de olhar para nós, que você, porra, eu quero virar cineasta famoso, eu quero ser um cara reconhecido, vou fazer um filme, e não acontece porra nenhuma no filme, mas você virou cineasta. Você é o cara que já é cineasta, foi lá, pisou no Cannes e fiz contento a um filho da puta francês que não entende nada da vida, sei lá, sei quanto, e eles ficaram refletindo daquela nada que você fez, né? Mas você, quando acabe a sua carreira, você vai ter que mirar para olhar para trás e que porra que eu fiz, sabe? Eu acho que é importante ter aquele compromisso com a mensagem. E aquela mensagem sempre tem a ver com a transparência que você sente com o tema, né? É isso. É isso. Obrigado. Assistam a Marca Paraguai agora. Fazendo outro tipo de cinema paraguaio. Obrigada, Tonico, por ter compartilhado com a gente aqui. Obrigada, Ramiro, por compartilhar o seu olhar super sincero sobre o cinema.
como un sol así bien fuerte, ¿verdad? Y no se distinguían muy bien los rostros. ¡La victoria por nuestra libertad! Nación propia.